Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades da Rádio Universitária. Eu sou o Lucas Casagrande e hoje nosso tema é a precarização do trabalho e o futuro do trabalho com as novas tecnologias. Para isso temos conosco Martim Zamor, economista, doutor em administração e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Martim, seja bem-vindo ao programa Realidades. O mundo do trabalho tem demonstrado mudanças significativas nas últimas décadas, né? Como é que tu vê o trabalho num futuro próximo, principalmente considerando o impacto dessas novas tecnologias? Lucas, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, saudar os nossos ouvintes. Enfim, o mundo do trabalho, desde a década de 70, vem apresentando transformações muito significativas. Mas a gente está passando por um momento bastante especial no que diz respeito à inserção de novas tecnologias que vão trazer modificações muito importantes no que diz respeito não só ao como o trabalho se faz, que é o processo de trabalho, mas também no que diz respeito às relações de trabalho, que é a forma como a sociedade se organiza para proteger os trabalhadores e para que eles possam, né, obter a sua remuneração, cuidar das suas famílias, enfim. Tá? Então, no primeiro momento, quando a gente vai pensar nas novas tecnologias, né, do que estamos falando, né, para deixar o ouvinte a par, nós estamos falando, por exemplo, da internet das coisas, que pode interligar aparelhos, mas também sistemas produtivos entre uma matriz e filiais em diferentes cidades, ter um controle de estoque e de logística automatizado. Nós estamos falando das inteligências artificiais que podem automatizar, né? Embora a inteligência artificial ela não é exatamente inteligente, mas ela pode automatizar e pré-programar diversas atividades. Nós não podemos deixar de falar também, por exemplo, do caso da uberização do trabalho, que é um caso que a gente aqui no Brasil já convive diariamente, que são os trabalhadores, né, por aplicativos, por plataformas, tá? Todas essas tecnologias, elas, por um lado, permitem um aumento na produtividade do trabalho, mas muitas vezes elas não garantem as devidas proteções sociais aos trabalhadores. E em alguns casos o aumento de produtividade pode levar a uma diminuição, se não do emprego de forma geral, a que algumas pessoas vejam as suas profissões ou seus empregos atuais sendo diminuídos, tá? Ou tendo que mudar, e isso vai obrigar essas pessoas a procurar outra formação adicional para poder se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Qual é o problema, né? Introduzindo aqui qual é o problema que a gente está vendo, né? E aí a gente estava conversando, por exemplo, na questão que está acontecendo agora, a greve dos roteiristas e a greve dos atores que a gente está vendo que está acontecendo em Hollywood, né? Ou seja, o que está sendo discutido, né, pelos roteiristas e pelos atores, que me parece que tem muito a ver com a nossa realidade aqui. Depois a gente vai trazer isso para a nossa realidade, mas, ou seja, os atores estão dizendo: eu quero ter a garantia de que uma inteligência artificial não vai utilizar a minha imagem sem o meu consentimento. A gente teve, inclusive, recentemente aqui no Brasil, uma polêmica muito grande com a propaganda, se eu não me engano, da Volkswagen, com a Elis Regina, né? Que era isso, né? Quer dizer, a imagem de uma pessoa morta sendo utilizada depois, né? Sem nunca ter tido consentimento da pessoa, para fazer propaganda para Volkswagen, para uma empresa, né? Quer dizer, isso no cinema está chegando com muita força, né? Quer dizer, o ator, em última análise, ele pode ser reproduzido digitalmente, né? E isso vai além da questão da filmagem e do ator, e vai também para o roteiro, né? O roteiro pode ser
né, mecanizado, automatizado. Né? E nesse sentido, os roteiristas também estão tentando negociar nesse sentido. Olha, nós não queremos que a nossa forma de fazer roteiro seja copiada por uma inteligência artificial que comece a fazer os roteiros de forma automática e que aí, bom, o nosso trabalho seja apenas corrigir aquilo que a inteligência artificial erra. Né? Então, por exemplo, pegando esse teu exemplo do caso da Elis Regina, me parece que é muito interessante porque abre um precedente que diz o seguinte: olha, existe uma imagem e essa imagem ela é propriedade de alguém. Então, quem tem a propriedade dessa imagem, no caso do que a gente está falando, uma pessoa falecida, né, porque poderia ser a própria pessoa, mas no caso de uma pessoa falecida, a propriedade da imagem vai recair sobre outra pessoa. Então, quer dizer que a gente transforma uma coisa que antes não era propriedade, que era o direito de imagem, agora se transforma, né, num ativo importantíssimo. Né? Um herdeiro, por exemplo, pode colocar o seu pai, a sua mãe, né, e vender aquela imagem como bem entender. Então, esses são alguns elementos que têm questões que são de caráter ético, que é o que, de certa maneira, se discutiu muito com o caso da Elis Regina, mas também no que diz respeito às questões do trabalho, porque, bom, se eu tenho o direito de imagem de um ator, e esse ator ele vai ter um problema de conflito de agenda, eu posso usar a imagem dele. Né? Ele não vai gravar cenas, mas eu pego e coloco esse ator, né, digitalmente. Ele vai fazer todas essas cenas. Né, do ponto de vista, é um processo caro, mas do ponto de vista prático ele é muito mais fácil. Né? E aí o que vai acontecer? Ou seja, esse ator pode, por exemplo, não receber por isso. Né, porque ele vai vender o direito de imagem. Né, nós estamos agora com um caso bastante engraçado do ator Bruce Willis, por exemplo, que ele vendeu o direito de imagem dele. Né, e ele tá sendo utilizado a imagem dele em comerciais, né, porque... Digitalmente, exato. Então é uma situação bem complicada, né, que está se colocando. E aí, quando a gente vai pegar essas situações para a nossa realidade, né, para a realidade brasileira, ou seja, além, por exemplo, do problema dos roteiros, porque nós temos, né, uma indústria de cinema também aqui no Brasil, né, mas, por exemplo, se a gente for pensar nos nossos trabalhadores que trabalham com produção de texto, se a gente for pensar, inclusive, por exemplo, de trabalhadores que fazem trabalhos qualificados, arquitetos, engenheiros, os próprios economistas e administradores, ou seja, uma parte do trabalho dessas pessoas pode vir a ser substituída, né? Aliás, o caso mais que está sendo mais destacado é o caso dos contadores. Por quê? Porque o contador tem boa parte do trabalho dele um trabalho de registro, né? E essa parte de trabalho de registro, com um bom prompt de comando, o registro se resolve facilmente, não precisa da pessoa estar ali digitando, né? Então, qual é o problema disso? Veja, por um lado, é bom que a gente tenha uma tecnologia que vai conseguir diminuir o trabalho chato, né? O trabalho que... Mas, por outro lado, o problema que a gente tem enquanto sociedade é que quando a gente diz assim, olha, não vamos precisar mais fazer escrituração contábil. Então, quem fazia escrituração contábil vai ser demitido. Entende? Essa pessoa vai ter que, ou ela vai ter que se qualificar para oferecer. O trabalho vai se degradar, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente nota em toda a história da humanidade que toda vez que existe uma revolução tecnológica, que novas ferramentas, né, assim, a Revolução Industrial provavelmente é o exemplo que sempre se cita a respeito disso, né, mas sempre que surgem novas ferramentas, novas técnicas para fazer um determinado trabalho, o impacto ele não é só sobre a produtividade, né, porque em última análise o argumento que se tem sempre para criar uma nova técnica é nós vamos aumentar a produtividade, nós vamos produzir mais com menos, né. Mas tem um impacto que vai muito além da questão da produtividade, né? Que é como é que se dá a vida do trabalhador, né? Como é que se dá a questão dos seus direitos, né? Como é que se dá a questão da sua remuneração e principalmente aonde que se concentra
o lucro, os marxistas então chamariam de mais-valia, né? Essa parte, a parte substancial do dinheiro, quer dizer, isso tem que se concentrar no trabalhador ou na organização que está organizando aquele processo do trabalho, né? Então, de forma que toda nova tecnologia, me parece, ela acaba tendo impactos sociais muito mais profundos do que se antevê numa primeira mão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e a questão que precisa ser comentada, ou seja, no momento em que, né, por exemplo, nós temos um grupo de 10 trabalhadores numa determinada organização, tá? Inserimos tecnologias que vão aumentar a produtividade. Qual é a tendência da organização capitalista? Ela vai manter os 10 para produzir mais ou ela vai diminuir o número de trabalhadores, né? Ou seja, a experiência que a gente tem visto é que a tendência é a diminuição do número de trabalhadores, né? Então sempre existe, de certa maneira, na indústria, uma certa briga entre, né, por parte da indústria, de que ao mesmo tempo que a indústria não pode prescindir do trabalho, ela luta permanentemente para diminuir ao máximo o número de trabalhadores. Então, a preocupação que se tem com o surgimento dessas novas tecnologias é como é que nós vamos construir formas de garantir que pessoas que passaram uma boa parte da vida, e olha, nós estamos falando de pessoas com formação universitária, nós falamos de contadores, administradores, economistas, ou seja, é muito difícil chegar para essas pessoas e dizer, olha, a partir de agora você precisa mudar de profissão, né? Precisa fazer uma outra faculdade. Exato, né? Ou seja, porque isso não é uma coisa automática, né? Não é, ou seja, a gente está falando de adquirir um projeto de vida que tem que ser alterado. Exatamente, nós estamos falando de adquirir novas capacitações, né? Isso demora um tempo, isso custa dinheiro, mais do que demorar, além de demorar, custa dinheiro. E essa pessoa, enquanto isso, ela, por exemplo, geralmente precisa comer, né? Sim. Tá? Então esse é um dos problemas que para nós tá bem colocado, assim, que a gente, enquanto sociedade, vai ter que pensar como é que a gente vai organizar esse processo de transição. Mas além disso, eu acho que tem uma outra questão, né, que ela é muito vinculada com a remuneração ou com a valorização, não sei exatamente como chamar, do trabalho, porque imagine o seguinte, vou pegar o exemplo do roteirista de Hollywood, né? O roteirista de Hollywood, ele vai continuar existindo. Pode ser que tenha menos, né? Com certeza. Ele vai continuar existindo. Mas se a inteligência artificial começa a produzir os roteiros, ou começa a produzir boa parte dos roteiros para os filmes, para os seriados, etc., a chance é de que esse roteirista, o trabalho dele, não seja reduzido só quantitativamente, ele seja reduzido também qualitativamente, né? Significa dizer que o trabalho dele, que antes era um trabalho extremamente artesanal, extremamente criativo, um trabalho extremamente ligado às capacidades intelectuais daquele trabalhador em específico, passa a ser um trabalho repetitivo, né? Então de conferir se tem erros no script, etc. e tal, passa a ser um trabalho que pode ser feito por mais pessoas e que, portanto, pode ser menos remunerado, né? Pode se pagar menos por aquele trabalho. E eu tenho a impressão que essa é a tendência, né, não só desse caso em específico, né, mas de todos os trabalhos que eles podem ser substituídos parcialmente por inteligência artificial. Né? Vai ter menos desses trabalhos, e esses trabalhos então passarão a ser menos valorizados porque mais pessoas poderão fazer aquele trabalho. O que te parece essa... Não, me parece muito claro, assim, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo, por exemplo, que uma das pessoas que está participando ativamente da greve dos roteiristas é um roteirista que ficou muito famoso pela saga Game of Thrones, que é o George R.R. Martin, tá? Ou seja, e ele justamente fez um comentário que dialoga com a tua colocação, ou seja, a gente precisa ter uma série de elementos de criatividade, de que isso pode ser substituído por uma máquina, pode ser substituído por um programa.
E no momento em que a gente pega, né, um roteirista, que ele tem que ter uma capacidade criativa, e no caso dos humanos a gente sabe que a capacidade criativa ela não é uma coisa que a pessoa adquire de forma sistemática, ou seja, muitas vezes são experiências da vida, são experiências, né, de um conjunto de elementos culturais que a pessoa tem que ter, né? E aí no momento em que a gente reduz isso a uma produção que vai ser uma produção em massa, em que a única função humana que vamos ter seria corrigir os eventuais equívocos, né, que esses programas terão, isso sem dúvida se torna um problema, né, se torna uma questão de que degrada, né. Quando a gente fala de degradação do trabalho, é justamente isso, ou seja, eu pego um trabalho que ele é complexo, eu simplifico ele ao máximo, deixo ele numa tarefa extremamente reduzida, e a partir do momento em que eu simplifico ele, eu posso pegar um trabalhador de pouca especialização e contratar ele. E para que eu faço isso? Porque eu quero pagar menos para esse trabalhador. Né? Que é o processo que a gente nota historicamente se repetindo em todo o salto tecnológico. Né? A gente pode dizer isso que acontece desde a Revolução Industrial, ou do Taylorismo no começo do século XX, né? que é o processo de, bom, eu retiro o trabalho do artesão, que precisa ser criativo, que precisa ter um conhecimento empírico, né, e mecanizo esse trabalho e torno ele repetitivo de forma que eu possa treinar uma pessoa rapidamente para fazer aquilo e então posso pagar menos do que eu pagaria para aquele artesão. Né. O que, claro, tem umas consequências sociais muito fortes, né, para todos os trabalhadores, pelo menos. Né. Para os empresários pode ser bom, né, mas para os trabalhadores isso gera impactos profundos, né, na sua remuneração, nos seus direitos, né, assim por diante. E até no próprio reconhecimento de que aquele trabalho é daquela pessoa, né, que não é uma questão menor, ou seja, a pessoa que escreve um roteiro pode dizer, olha, esse roteiro é meu, fui eu que escrevi, estão aqui as minhas experiências de vida. No momento em que isso não é mais feito, ou seja, a pessoa não consegue mais se reconhecer naquele trabalho. Sim, e torna o trabalho mais chato também. Martim, os impactos das tecnologias nas formas de trabalho já podem ser notados atualmente, né? Com aquilo que se convencionou a chamar, principalmente com aquilo que se convencionou a chamar de uberização. Né? Mas essa precarização do trabalho tem elementos que vão para além das novas tecnologias, que não são meramente tecnológicos. Né? É claro que precisa do celular, precisa da internet onipresente para que o Uber seja possível da forma que é. Mas tem uma mudança que vai para além disso, né? Que é uma mudança política, que é uma mudança, sei lá, ideológica, ou de um discurso social que se produziu e tornou isso possível, né? Tornou esse processo de uberização possível. Eu lembro claramente que quando a Uber começou no Brasil, o discurso deles era de economia do compartilhamento. Né? Era um discurso de, bom, já que tu vai da tua casa para o teu trabalho de carro, por que não dar carona para alguém que pode contribuir para aquilo, né? E com o passar do tempo se percebeu que não tem nada a ver com a economia do compartilhamento, aquilo, né? O que não é uma questão de compartilhar ou de dar carona, é um trabalho de fato. Né? Qual é o impacto que tu percebe disso, Martim? Bom, são boas questões, vamos trabalhar elas aqui. A primeira questão que a gente tem que entender no que diz respeito ao que envolve a tecnologia, tá? É que a uberização do trabalho ela vai encontrar um espaço fértil em solo brasileiro, tá? Quiçá como não encontrou em outro. É importante lembrar aos ouvintes que do ponto de vista da participação percentual, o mercado brasileiro é o maior mercado da Uber. Em número de pessoas, o maior mercado da Uber é o mercado americano. Mas em termos de porcentagem de pessoas que aderiram, né, à Uber e as plataformas de forma geral como forma de mobilidade urbana, o Brasil tem uma participação maior. Tá? Então isso é para a gente para a gente compreender a relevância, tá, do que a gente está falando. Tem um estudo que saiu recentemente do IPEA que está falando em mais de 1,5 milhão de motoristas em todo o Brasil, tá, e um grande número também, agora não vou lembrar o número exato, Lucas, mas um grande número também de entregadores.
né? Mas esse 1,5 milhão só de motoristas de automóveis, sem contar os entregadores. Isso, são motoristas que, digamos assim, fazem o trabalho de deslocar pessoas. Tá? É claro que a gente sabe que alguns desses motoristas, por exemplo, também deslocam mercadorias ou objetos de interesse particular, enfim. Mas quando a gente está falando dos motoristas, esse 1,5 milhão são motoristas, tá? Ou seja, são, claro, sim, são motoristas de veículos de 4 rodas, no caso de carros, né? Enfim. Sim, e em cima disso nós temos o fenômeno que é similar, né? Que são os entregadores de alimentos, entregadores de comida, os entregadores de objetos, etc. e tal, que geralmente são em motocicletas, né? Que também deve ter uma quantidade muito considerável. Né? Sim, são um número maior, tá? Eu agora de cabeça não lembro o número, mas quem tiver interesse tem esses dados que estão divulgados no site do IPEA. Também o que se viu é que a gente teve de 2016 a 2017, um crescimento muito grande desses trabalhadores, tá? E o que aconteceu em 2016 e 2017? A gente teve um aumento substancial do desemprego no Brasil. Então, o que acontece? Por que a uberização do trabalho, e aqui, né, lembrando aos nossos ouvintes que quando a gente fala de uberização, a gente não se resume apenas a Uber, a gente fala de todas as empresas por aplicativo, de forma geral, que oferecem outros serviços com o mesmo tipo, com o mesmo modelo de negócio que a Uber trabalha. Então, o que acontece? Quando a gente vai ver o crescimento nesse período, é um crescimento exponencial, é acima dos 100%, tá? Principalmente dos entregadores. Tá? Então, e bom, que eu estava falando de um solo fértil no Brasil para uberização. Veja uma coisa que é interessante, o Brasil ele tem, em primeiro lugar, uma população com um grande número de celulares, tá? Ou seja, as pessoas têm acesso a celular, mesmo que o celular não seja o melhor celular, mas as pessoas acabam dando um jeito de ter um celular para si. Nós temos uma população que aumentou a frota de automóveis e de veículos de forma geral, de veículos privados, tá? De 2007 para cá. Se a gente pegar os dados, o crescimento do número de veículos privados é enorme. O que, de certa forma, uma coisa que eu acho interessante, que é porque no Brasil, a forma que se tem de ser um cidadão no Brasil é basicamente tendo um celular e tendo um automóvel. Né? Quer dizer, o que torna um brasileiro uma pessoa que tem uma vida plena em sua urbe, né, é basicamente isso, né? Porque a gente vive num país em que raríssimas cidades no Brasil têm um sistema de transporte público minimamente decente. Perfeito. Né? E qualquer outro sistema de comunicação que não seja individualizado, ele é praticamente inexistente. Né? Então, para tu se tornar parte do meio em que tu tá, tu precisa basicamente de um celular e de um automóvel, que também é fruto de uma precarização do processo de cidadania do Brasil. Né? Com certeza. Então, o que gera também as condições necessárias que são frutíferas para o Uber. Né? Não, então, e aí o que eu, numa das pesquisas que eu trabalhei, que eu tento mostrar, é justamente isso. Nós temos, por um lado, um trabalhador que ele tem um celular e ele tem um carro, mas ele não tem um emprego. Então ele tem dois problemas, porque ele tem que alimentar a família e a manutenção desse carro que ele tem. Né? E aí, bom, ele vai ter que utilizar esse carro como meio para poder sobreviver. E nesse sentido, quando chega, né, os aplicativos de transporte, ele se aproveita daquilo, né, aproveita a oportunidade, vamos dizer assim, para poder conseguir essa subsistência, que é trabalho, como tu bem lembraste, mas assim, é um trabalho de alta informalidade. E aí também tem uma coisa que é muito importante lembrar, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalhador, que não é pouca coisa, olha, ele tem um carro, ele tem um celular, tá? Ao mesmo tempo, são trabalhadores que estão acostumados com a informalidade, que estão acostumados a ter que se virar, né, a ter que achar um jeito de sobreviver. Então, de certa maneira, a Uber encontra, ou a uberização encontra o trabalhador que ela precisa pronto. E aí vamos olhar do outro lado, e aí eu vou me apoiar no teu comentário agora. Bom,
a gente encontra um cliente pronto. Porque essa pessoa, ela vai pensar, eu vou pegar 2 ônibus num transporte demorado, caro, que aumentou a média das passagens nas grandes cidades do Brasil, aumentou muito acima da inflação, né, nos últimos anos, se pegar aqui os últimos 20, 30 anos. Então significa que a gente tem uma passagem que ela cresceu muito mais do que a inflação e que dirá do salário das pessoas, da remuneração das pessoas. Então a passagem ela pesa cada vez mais no orçamento do brasileiro, e aí o brasileiro vai pensar, bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 ônibus, vou esperar 2 vezes num lugar desconfortável, pegando chuva, tendo que caminhar grandes trajetos entre um ponto e outro, ou será que eu pego um carro aqui que está disponível no meu celular? Então, de certa maneira, o que a gente encontra aqui é que a situação do Brasil, né, a precariedade do trabalho, a precariedade da mobilidade urbana, tá, cria as condições para ser um solo fértil, né, para essa uberização, tá? Sim, a precarização, e eu acho que tem um outro ponto que é interessante no Brasil, que a precarização do trabalho não é novidade no Brasil. Não, né? Sem dúvida. A gente costuma ler a gente tem essa tendência na academia de ler muitos trabalhos, muitas produções europeias, principalmente, americanas também, que começam a falar de um processo de precarização do trabalho, etc. e tal, mas, de fato, no Brasil, a gente nunca chegou a ter um processo em que a grande maioria dos trabalhadores fossem trabalhadores CLT, trabalhadores com direito, trabalhadores mais ou menos estáveis, né? A gente sempre teve uma grande quantidade de pessoas que trabalham ou por empreitada, ou que trabalham na informalidade, né, ou que trabalham num sistema pejotizado, né, etc. e tal. Então, quando a Uber chega no Brasil, a Uber chega com um público que tem todas as condições, que tem toda a demanda que eles precisam, e que está acostumado, né, a trabalhar já nas condições mais precárias possíveis, né, de forma que a novidade que a Uber traz, na verdade, me parece, é um processo de automatização da precarização do trabalho, né? Porque a precarização já estava aqui. Né? Não, sem dúvida, e a questão é que agora eu consigo pegar um trabalhador, tá, que ele aparentemente está sozinho. Isso é uma contradição interessante. Eu tenho um trabalhador que aparentemente ele trabalha sozinho, ele não interage com ninguém, ele só entra no seu carro, vai levando pessoas que o aplicativo vai indicando que estão disponíveis para serem atendidas por ele, né? E ao mesmo tempo ele não precisa interagir com os outros motoristas que estão na cidade. Mas o engraçado é que essa interação ela acontece. E essa interação ela acontece, ela fica sendo realizada pelo algoritmo, pela inteligência, não é exatamente uma inteligência artificial, mas é o algoritmo do aplicativo, que vai organizando o trabalho dos motoristas. Né? Então ele sabe, por exemplo, aumenta uma demanda numa determinada parte da cidade. Bom, eu vou aumentar o preço aqui para que tenha uma série de motoristas que vão sair de uma parte A para uma parte B, né? Ou seja, diminui, cai muito movimento. Então aí também, ou seja, o próprio aplicativo ele vai criando mecanismos de gestão dessa mão de obra, desse trabalho, sem a necessidade que uma pessoa coordene isso. Né? E aí a gente estava falando no bloco anterior sobre a inteligência artificial e o trabalho do administrador, ou seja, de certa maneira, o que o aplicativo faz é o trabalho de um gerente. Claro. Né? Porque ele tá dizendo, olha, vocês têm que estar em tal lugar, vocês têm que ir para tal lugar, ele está organizando o trabalho. Inclusive dizendo até coisas mais simples, né? Como qual é o cliente que o motorista vai pegar, para onde que tem que levar esse cliente, quanto que vai ser pago por aquilo ali, e até dizendo qual é a rota que ele deve pegar, dizendo a rota A então está congestionada, tem que pegar a rota B, etc e tal, né? E esse processo todo ele é extremamente mecanizado, né?
Inclusive, por exemplo, uma das questões que quando a gente vai ouvir aquele discurso, né, olha, o motorista de Uber, ele é um empreendedor, que a Uber utiliza muito esse discurso, que foi uma parte da pergunta também que foi feita, ou seja, quais são, por exemplo, um dos motivos que a gente pode dizer cabalmente para a Uber, olha, não dá para considerar, o motorista ele não tem a mínima condição de estabelecer preço sobre o trabalho dele. Ele é tomador de preço no pior sentido. Ele não sabe quanto o que seria o cliente dele, que é quem sobe no carro, vai pagar. Ele sabe quanto a Uber vai pagar para ele. Tá? Então, esse tipo de... E isso estipulado, essa informação até pode chegar posteriormente, mas isso é estipulado na hora em que o aplicativo solicita a corrida. Tá? Ou seja, o motorista ele não tem a mínima condição de dizer quem ele vai atender, que tipo de clientes ele prefere atender. Então, por isso que quando a gente diz, olha, não se trata de uma relação de empreendedorismo, é porque não existe, por parte do motorista, qualquer relação de controle sobre o seu trabalho. Né? Eu tenho ouvido falar, por exemplo, as pessoas disserem, olha, não, mas é que o motorista ele tem o direito de decidir que momento que ele vai sair para trabalhar. E existe alguma verdade nisso? Ou seja, o motorista ele pode, por exemplo, escolher trabalhar à noite ou ele pode escolher trabalhar de dia, tá? Mas o que a gente observou nas conversas com motoristas, né, na pesquisa que a gente realizou, é que o motorista ele não pode fazer qualquer horário. Ele tem que conhecer dentro da sua cidade quais são os horários de pico, de maior volume de corridas disponíveis e onde, em quais lugares essas corridas estão. E ele tem que fazer aqueles horários. Porque se ele não fizer aqueles horários, ele vai ter uma remuneração irrisória. E provavelmente vai ficar ocioso, vai ficar... Exatamente, vai ficar parado, vai ficar pior do que ficar parado, vai ficar rodando e gastando gasolina sem passageiro, tá? Então, na verdade, não é uma coisa assim tão simples de não, o motorista ele tem o direito de organizar o seu trabalho, ele faz o trabalho da forma como ele quer, ele tem o direito, por exemplo, de não estar presente numa terça-feira, tá? E não vai ser remunerado igualmente. Mas também não vai ser remunerado, exato, é importante deixar isso claro, ou seja, então existe essa contrapartida, tá? Assim como também pode acontecer dele sair na terça e dependendo do horário em que ele sair para trabalhar, ele não vai ser remunerado porque ele está trabalhando, mas ele não vai receber corrida, né? Tem mais isso também. Teve algum problema na cidade que fez com que não tenha demanda. Exato, perfeitamente. E se produziu muito esse discurso, né, da Uber, de que o motorista, na verdade, ele é um parceiro. Na verdade, eu acho que esse é o termo oficial que eles usam. Né? Atualmente, sim. O nosso motorista é um parceiro. E informalmente se utiliza a ideia de que ele é um empreendedor. Né? Mas na prática, o que a gente percebe é isso. Né? O motorista, ele está totalmente à mercê das decisões algorítmicas da Uber, né? Seja para onde ele vai, quem é que ele vai pegar, quanto que vai cobrar. Né? Quer dizer, ele tem muito pouca autonomia. Ele tem essa autonomia relativa ainda com o horário dele, que ele pode escolher, mas ainda é uma autonomia limitada, mas fora isso, ele basicamente não escolhe nada, né? Ele é microgerenciado o tempo todo, o que tu vai pegar, onde que tu vai pegar, onde que tu vai largar, e assim por diante, né? O que às vezes então parece quase um cinismo, claro, isso tem impactos jurídicos e financeiros, né? Das empresas que chamam eles de parceiros, empreendedores, né? Não, sem dúvida, né? São elementos que a gente na pesquisa vem mostrando que eles não se sustentam. Né? Martim, hoje notamos que diversas áreas são mira dos processos de precarização e de degradação do trabalho. Mesmo a área da educação agora está sujeita às inteligências artificiais, com professores online que são, na verdade, IAs, substituindo o trabalho do professor por processos computacionais ou algoritmos. Isso, evidentemente, tem impacto na qualidade da educação e na formação dos alunos, mas aqui eu quero explorar um pouco os impactos dessas novas tecnologias no trabalho. Na tua opinião, no futuro, vamos ser todos trabalhadores precarizados? Então, eu quero responder a tua pergunta levando em consideração uma tendência
que vai ser a tendência do avanço tecnológico, mas eu quero, para não parecer que a gente vai entrar numa ideia de determinismo tecnológico, ou seja, que a tecnologia vai chegar, vai mudar a sociedade e a sociedade não vai poder fazer nada, eu quero responder também no segundo momento, compreendendo que é possível que as pessoas se organizem para mudar essa possível realidade. Tá? Então, se as pessoas não se organizarem e não pensarem em formas alternativas de produção, né, inclusive de organização da sociedade, nós corremos o risco, né, ou a tendência, né, ou seja, o que a gente está observando é que a gente tenha um processo maior de precarização, ou seja, que um maior número de pessoas tenham. E vamos deixar claro, né, para os ouvintes, quando a gente está falando de precarização, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma menor proteção social do trabalho, nós estamos falando que as pessoas vão ter mais dificuldade para se aposentar, nós estamos falando que as pessoas vão trabalhar mais, vão levar trabalho para casa, não vão ter férias, né, e quando eu estou falando de férias, necessariamente estamos falando de férias remuneradas, né, vão ter mais dificuldade para organizar a vida fora do trabalho. Tá? Então, quando a gente está falando de trabalho precarizado, é esse tipo de coisa que a gente está... E isso, infelizmente, já é uma realidade nossa no Brasil. Mas o que nós temos é que tem alguns setores da economia brasileira, né, ou né, do mundo do trabalho no Brasil, que não tem ainda essa realidade. E existe uma tendência que pode levar a isso, como, por exemplo, agora tu está citando o caso dos professores, né, ou seja, a gente já tem nos professores do ensino básico, né, as séries iniciais, ensino médio, a gente já tem uma precarização do trabalho muito grande, nós temos, dependendo do lugar onde esse professor leciona, nós temos salários muito baixos, nós temos uma carga de trabalho muito grande, mas tem uma coisa que o professor ainda tem, que o professor ele ainda é aquele trabalhador que ele fecha a porta da sua sala e ele consegue organizar o seu trabalho. Ele consegue dispor... Ele tem uma certa autonomia ainda. Exato, ele ainda consegue ter uma autonomia no processo de trabalho, ou seja, ele decide que trabalho se ele dá, que prova se ele dá, como ele corrige, qual é a velocidade que ele vai dar um determinado tema, ele pode parar um determinado assunto para trabalhar melhor, tá? E isso é uma autonomia que não são todos os trabalhadores que têm, tá? Então, o que leva a isso, né? Nós temos visto, Lucas, historicamente uma tendência, não só no setor privado, mas inclusive no setor público, de uma tentativa de substituir os professores, tá? Ou seja, substituir, né, na terminologia a gente diz que é substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, né? Ou seja, quando a gente pega um trabalhador, né, e no lugar dele, o trabalho que ele faz é feito por uma máquina, a gente abandona o trabalho vivo, que é o trabalhador, que precisa... Que é um trabalho criativo, exato, que é um trabalho que tem capacidade de criar coisas novas, diferentes, né? Por um trabalho que ele é mecânico, é isso? Exatamente, né? Ou seja, a gente sai, né, abandona o trabalho vivo e aumenta o volume de trabalho morto, tá? Que é mecanizado, enfim, como com as características que tu já mencionaste. Então, o que acontece? Existe historicamente, no Brasil, inclusive, uma tentativa de mecanizar, né, ou aumentar o trabalho morto na educação. Tá? Porque qual é um dos problemas dos professores? O número de professores precisa ser grande. Né, para lecionar, tu tem um limite, tu não pode colocar 60, 80 alunos para um professor, né, tu tem que ter uma escola com vários professores, tá? E isso, logicamente, existe, né, um desejo já antigo de poder diminuir, né, esse número de professores. E a outra coisa é o seguinte, o professor, ele é um trabalho mal remunerado de alta qualificação. Tá? Que isso também é uma coisa que precisa ser considerada. Então, para formar um professor, demora muito tempo. Então, por exemplo, houve um projeto já no Brasil de substituir uma parte das aulas por videoaulas. Isso na época do videocassete.
Tá? Então a ideia era, bom, nós vamos ter uma série de aulas que vão ser produzidas num canal de TV, essas aulas vão ser gravadas e levadas em videocassete, e aí vai ter um monitor, que não vai ser um professor formado, vai ser um trabalhador com menor grau de especialização. Que vai ser mais mal remunerado. Muito mais mal remunerado do que o professor, né? Que vai ser responsável por fazer duas coisas: rebobinar a fita, né? Colocar o vídeo e depois fazer, né, com a turma uma reflexão mais geral, assim, o que a gente viu, né, isso é importante, não é, né? Normalmente seguindo um roteiro, né? Exato, seguindo um roteiro pré-fabricado. Nós tivemos, por exemplo, o processo de apostilamento também, né, que levou a isso, ou seja, a ideia de que, em vez de ter livro didático, se tinha apostilas, que vinham com as tarefas quase que preparadas, prontas, e o professor ele só tinha que entregar essas tarefas. Então, isso é um processo histórico de tentativa de suprimir a especialização do trabalho do professor. O que nós estamos vendo tanto com a tecnologia da informação, né, por meio da internet, por meio de plataformas como o YouTube, é que o que acontece? A gente consegue ter uma aula que consegue concentrar um grande número de professores. Aliás, de alunos. Isso, por professor. Isso. Obrigado. E eu acho que além disso, né, além da questão do EAD, né, além da questão do ensino à distância, tem também a questão das inteligências artificiais agora, que vão, de fato, conseguir substituir muito do que os professores fazem, principalmente em cursos à distância, né? Quer dizer, lá pelas tantas o aluno vai entrar num chat ou mandar um e-mail para uma pessoa que vai responder, mas essa pessoa não vai ser uma pessoa, vai ser um algoritmo de computador que vai responder para aquela pessoa, né? Então podendo substituir cada vez mais os professores, né? Mas de toda forma, o que me parece é de que isso que a gente vê na educação, ele é um sintoma de um problema maior na sociedade, né? Isso não é um problema exclusivo da educação, né? Como a gente falou no bloco anterior, já é um processo que tem acontecido com sistemas de entregas, com sistemas, né, seja os iFoods, etc. e tal. Claro. Já é um processo que está acontecendo com o transporte de passageiros, né? Isso está se espalhando, então, para outras áreas e está cada vez mais dominando áreas mais distintas, né? Sei lá, eu vejo hoje em dia, por exemplo, a criação de vídeos, né? Muitas vezes ela é criada boa parte, então não precisa mais ter um produtor para criar um vídeo, né? Porque a inteligência artificial monta um cenário, a inteligência artificial consegue montar uma coisa bonita sem que tu tenha o custo de um produtor, que é um cara criativo, etc. e tal. Então tu consegue substituir um produtor, que é um cara bem remunerado e bem qualificado, por um cara que é um cara que simplesmente vai manusear a inteligência artificial, que precisa de muito menos formação para isso, né? E me parece que isso é uma tendência do trabalho atual, não te parece? Sim, essa tendência ela tá sendo, digamos assim, ela tá dominando hoje, uma tendência hegemônica, podemos dizer, tá? Ou seja, se nós, enquanto sociedade, não fizermos nada, né, por exemplo, quando a gente começou o programa falando da greve dos roteiristas e da greve dos atores de Hollywood. O que é preciso entender que o que aquela greve significa hoje é uma coisa que vai estar pautada para um grande número de trabalhadores, né, como é o caso do professor que a gente está falando agora recentemente. Ou seja, se a gente não tiver um sistema de regulação do uso de inteligências artificiais, e essa regulação, ela é uma regulação social, ou seja, a gente tem que dizer, as pessoas precisam dizer, olha, na nossa sociedade, na nossa comunidade, o uso dessas tecnologias vai se dar de tal e tal maneira, porque nós temos que colocar o ser humano em primeiro lugar, por exemplo. Tá? Se a gente não tiver essa forma de regulação, tá? Nós vamos, ou podemos nos dirigir a um processo de precarização do trabalho, né, de degradação das condições de trabalho muito profundo. Tá? E no caso, por exemplo, de um professor que a gente pode ver, por exemplo, ter um professor, por exemplo, que ele grava vários vídeos em São Paulo, né?
E aí cada unidade local vai contratar um trabalhador menos qualificado que vai corrigir trabalho, por exemplo, que vai ganhar por trabalho corrigido, tá? Então, por isso que a gente precisa ter deixar claro para as pessoas, isso é importante a gente frisar novamente. A tecnologia, ela pode estar a serviço dos seres humanos. Tá? Nós podemos ter, a partir das inteligências artificiais, uma série de trabalhos que são trabalhos penosos, que podem se tornar podem melhorar a qualidade do trabalho. Tá? Mas para que isso seja feito, isso precisa de uma regulação. Essa regulação, ela é social. Ou seja, passa pela criação de leis, de normas, de mecanismos de controle, tá? Que vão garantir que a inteligência artificial ou qualquer uma das outras tecnologias que a gente falou aqui, da uberização, das plataformas, né, que elas vão ficar a serviço dos trabalhadores e das pessoas para que seus trabalhos sejam melhores, sejam mais fáceis, sejam mais agradáveis, tá? E não para que seja um processo de substituição. Né? Ou ainda que seja um processo em que a gente vai ter uma precarização do trabalho ainda maior. Então me parece que a sociedade precisa perceber a importância de tomar essa direção, tomar esse rumo, né? Eu acho que é importante pensar, né? O que me parece que é muito claro é que da forma com que as coisas estão postas agora e a tendência que elas estão tomando, existe uma tendência de precarização, existe uma tendência de degradação, mas que claramente não é uma questão irreversível, né? De fato, a construção do futuro é uma construção social, acima de tudo, né? E isso me parece que passa necessariamente pela construção de movimentos organizados para lidar com isso, que passam por sindicatos, né? Que passam por movimentos sociais, que passam por, sei lá, associações comunitárias, etc. e tal, né? Que consigam refrear os processos de exploração do trabalho, que consigam refrear os processos de degradação e de precarização do trabalho, né? Então, parece que o central aqui é, bom, como é que a gente vai se organizar, né? Por onde que passa esse processo organizativo, né? Eu queria te perguntar, o que te parece? Como é que é possível nos organizar para lidar com esses desafios? Eu vou te responder essa pergunta a partir do que já existe, tá? Que eu acho que são as sementes que vão nos permitir perceber. Hoje tem uma associação de motoristas de aplicativo internacional. São motoristas de aplicativo de vários países que conversam entre si para tentar criar condições melhores de trabalho internacionalmente. Tá? Nós temos a formação de sindicatos desses trabalhadores, tá? Com algumas deficiências, né, e algumas dificuldades, inclusive do ponto de vista legal, tá? Mas que eles já estão tentando criar, agora a gente está vendo isso agora no Brasil, né, um processo de regulação do trabalho de plataforma, né, criando condições mínimas de trabalho, garantindo um valor mínimo por hora trabalhada, tá, garantindo acesso à previdência, garantindo alguns direitos mínimos, tá? Me parece que esse tem se mostrado o caminho, né, ideal para que a gente possa pensar. Então é importante, por exemplo, que motoristas, entregadores tentem descobrir nas suas cidades, né, na sua comunidade, se não tem uma iniciativa já de pessoas se organizando para conseguir melhores condições de trabalho e para pensar o futuro dessas tecnologias no trabalho, né? Acho que esse que é o caminho que está se mostrando agora. Porque isso, né? Se as pessoas não se mobilizarem, claramente a gente vai ter um problema muito sério com o trabalho no futuro, né? Martim, tu acabou de citar então essas lutas, essas batalhas que os entregadores, os motoristas estão tendo, né, para ter reconhecidos alguns direitos, mas parece que nós teremos várias disputas futuras agora, né, com as inteligências artificiais, com a precarização do trabalho e até com o aumento do desemprego por conta da mecanização. O que te parece? Não, então, a questão que vai ser colocada a partir de agora é que hoje o modelo do mercado de trabalho é de que quem não trabalha não come. Tá? É basicamente isso, ou seja, a pessoa ela não basta ter
estar disponível para trabalhar, ela tem que achar alguém que compre a sua força de trabalho, tá? O aumento da produtividade, ou seja, quando a gente tem que as pessoas, a partir de novas tecnologias, produzem muito mais, tornam um outro grupo de pessoas cada vez mais supérfluas. Estamos falando de pessoas que pode ser que tenham mais dificuldade para conseguir empregos e que tenham e que fiquem longos períodos sem conseguir vender a sua força de trabalho, tá? Então, por exemplo, uma das questões que a gente precisa pensar enquanto sociedade é como vamos fazer para garantir, por exemplo, o direito a uma renda mínima, tá? Ou seja, para a gente conseguir ter condições de manter a dignidade das pessoas, porque não é que elas não querem trabalhar, é que elas não vão encontrar trabalho. Mas então, estruturalmente não vai ter emprego para todo mundo. Exatamente, e isso também são coisas que a gente precisa garantir, porque, ou seja, não só a pessoa precisa atender às necessidades básicas, né, pagar luz, pagar rancho, mas também tem as questões como, por exemplo, a contribuição para a Previdência, tá? Porque um dos problemas da Previdência é que se diminui as contribuições, também vai aumentar o déficit da Previdência. Então a gente precisa pensar nisso também. Então a questão da renda básica universal me parece ser uma batalha, uma discussão que certamente socialmente nós teremos pela frente às inteligências artificiais, né? Martim, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelas ideias e agradecer aos ouvintes por estarem junto conosco. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.